tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, sim, mas antes deixa eu me apresentar, né? Que você, quem é essa mulher aí? Gente, eu sou a nova professora de Geografia, eu vou estar aqui com vocês nessa missão de estar, continuando a lecionar o conteúdo de Geografia para vocês. Eu espero que vocês gostem da aula e eu sei que depois, posteriormente, a gente vai ter um momento de tira dúvidas, de esclarecer melhor todo o conteúdo dado nesse momento da videoaula. Então, o conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o relevo, que aí vai entrar toda uma questão dos elementos da natureza, Nós vamos falar do relevo e a sociedade, como é que a sociedade se relaciona com o relevo, lembrando que muitas vezes o homem, ele vai adaptar a natureza às suas necessidades, Então é muito interessante esse conteúdo, então fiquem atentos para conseguir compreender todos os detalhes. Quando nós falamos de relevo, tem alguns detalhes que pegam com relação principalmente à parte técnica, aos termos técnicos, mas não é um bicho de sete cabeças não. Vamos lá que vai dar tudo certo. Então, pessoal, começando o conteúdo, é importante vocês saberem o que é a geomorfologia, igual a hidrologia, a pedologia. A geomorfologia, ela vai ser uma ciência, um estudo, a forma de estudar as formas de relevo que existem no planeta. Assim como a hidrologia vai estudar os corpos hídricos, a pedologia os solos, Então a biogeografia vai estudar a fauna e flora. Então cada ramo desse da geografia é muito importante para a gente compreender um todo, E principalmente lembrando que quando nós falamos de relevo, nós estamos falando também do nosso solo, o solo que a gente habita, Então é muito interessante com relação a isso. Então eu já vou começar exemplificando isso, tem até no livro de vocês, na página 6, com relação aos holandeses e como eles se adaptaram o seu território, o seu habitat, às adversidades, da natureza, porque lá é uma área mais abaixo do nível do mar. E vocês sabem que todo ano nós temos um grande índice de descongelamento das calotas polares, que isso faz com que os oceanos aumentem de nível, E consequentemente, se vai aumentar de nível, ele vai começar a cobrir o quê? A superfície, E é justamente isso que acontece lá na Holanda. Isso já é um processo histórico muito antigo. Então lá eles conseguiram se adaptar. Professora, como foi essa adaptação? Foi com a construção de diques, e barragens para conseguir escoar essa água que adentra no território, na parte concreta do território deles. E igual em Veneza, na Itália, que eles também, aqueles canais, também é um indício que tem um grande índice de água tentando adentrar no território deles. Então eles fizeram uma forma de canais, para conseguir contornar essa adversidade. Eu indico para vocês depois, posteriormente, pesquisarem sobre os diques e barragens holandesas. É muito interessante vocês verem como eles se adaptaram, a essa adversidade da natureza. E a tendência é o que, professora? Cada vez mais o mar, o oceano aumentar de nível por conta do derretimento das calotas polares, E isso é muito triste. Isso tem muita ação do homem influenciando, a questão do aquecimento global. Então, continuando aqui, a geomorfologia, ela vai aproveitar, ela pode ser muito aproveitada para tentar minimizar os impactos no meio ambiente, Muitas vezes, principalmente nos períodos chuvosos, que fica muito evidente? Fica muito evidente que nós, seres humanos, ocupamos áreas de risco. Professora, mas nós ocupamos porque queremos? Não, muitas vezes é por necessidade. Um exemplo é quando ocorre um deslizamento em área de encosta. Área de encosta é o lugar mais indicado para você construir? Não, porque ali, se o solo ele for raso, ele vai o quê? Deslizar, A gente vai ter um movimento de terra e isso pode causar muitos acidentes, muitas tragédias. E nós, todo o início de ano, no período de inverno, no período chuvoso, nós identificamos esses tipos de atividade de movimento de terra, Infelizmente, deslizamento, principalmente por conta da ocupação inadequada. Então é interessante também lembrar que a geomorfologia, ela serve muito para isso. Vou construir uma casa ali, será que o solo, o relevo dali é adequado? E a geomorfologia, a pedologia é justamente o que vai lhe embasar, para você saber ou não se é o melhor ambiente para construir, se é o
qual o melhor alicerce, né? Qual o melhor material para construir naquela região. É muito interessante isso. E, historicamente, as áreas que são em formato de planície, né, são nas formas de planície, elas são as mais ocupadas, né, porque é mais fácil você ocupar uma planície do que uma área que tem um encosto, um planalto, uma serra, porque ali você vai conseguir desenvolver todas as suas atividades de forma mais fácil, relativamente mais fácil, sem ter nenhum obstáculo natural. E isso é histórico, né? E nós vamos ter também chamadas nessa questão histórica as sociedades hidráulicas, né? Que aí são aquelas sociedades que geralmente se desenvolveram aonde? As margens dos rios. E isso eu acho que vocês já viram em história, já era para ter visto em história, que historicamente as populações, as grandes civilizações, elas se formaram onde? As margens dos rios e dos oceanos. Não é à toa que aqui no Brasil, por exemplo, as áreas mais densamente povoadas são onde? As áreas do litoral. Por que será? Por que será que a primeira capital do Brasil foi uma capital que é próxima ao mar? Por que será, hein, gente? Porque eram as áreas mais fáceis de ter acesso, né, de conseguir escoar mercadoria. Eram as áreas mais fáceis das pessoas transitarem, de desenvolverem a agricultura, a pecuária, a pesca. Então, todos esses elementos fazem com que as margens dos rios e as margens dos mares e oceanos fossem as áreas, e até hoje ainda é uma das áreas mais povoadas. Aqui no Ceará, vamos trazer por um exemplo aqui bem próximo da gente. No Ceará, nós vamos ter o Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe, ele vai ter a formação de muitas cidades ao longo do seu curso, né? Um exemplo disso é Aracati, que ele vai se formar, né, às margens do Rio Jaguaribe, por conta da sua grande importância, né, o desenvolvimento da pesca, a questão da agricultura, né, para a utilização para irrigação. Então é interessante vocês lembrarem disso, e isso acontece desde a época da Mesopotâmia. Então, ó, é muito, muito antigo isso. Aqui no Brasil, nós vamos ter ocupações, principalmente nas planícies litorâneas e nas chapadas, né, que as chapadas nós vamos encontrar algumas aqui, né, no Nordeste, aqui no Ceará. A gente vai ter a Chapada do Apodi, a Chapada do Araripe, a Chapada da Ibiapaba, que também pode ser chamada de Cuesta, né? Então, nós vamos ter a presença dessas formações de relevo aqui no Nordeste, e elas são extremamente interessantes e ricas. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam. São áreas com belezas cênicas, assim, maravilhosas. E atualmente, as capitais, nós temos que entender que nossas capitais, principais capitais do Brasil, elas estão localizadas aonde? Em planícies, né? Ou em planaltos desgastados. Exemplo de planície: Fortaleza, Salvador. Exemplos de planaltos desgastados, nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro. Não à toa que no Rio de Janeiro, né, aquela área que é próxima ao litoral, nós vamos ter o Pão de Açúcar, né, o Cristo Redentor, aquelas formações de marés de morros, né, que é justamente um indício que ali eles tinham o quê? Uma área mais alta, que é justamente os planaltos. Por isso que nós vamos chamar que são os planaltos desgastados, certo? Que tem um alto, né, um nível de altitude bem interessante. Lembrando que a altitude e a latitude são diferentes. A altitude é com relação ao nível do mar, a latitude é com relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Quanto maior a altitude, a temperatura ela é mais baixa. Quanto menor a altitude, a temperatura é mais elevada, né? Então vocês têm que ir lembrando desses detalhezinhos. Espero que vocês, né, consigam ir recordando desses pequenos detalhes. E pra gente já ir finalizando aqui, né, para um segundo momento, eu sei que depois, posteriormente, nós vamos tirar as dúvidas, né, com uma melhor precisão, para a gente ir discutindo cada ponto que vocês tiverem alguma dúvida. O relevo brasileiro ele vai ser formado basicamente por planaltos e planícies. Cerca de 40% do nosso território é formado por planaltos e planícies. Professor, então não tem outros tipos de formato? Sim, tem outros tipos de formato, como depressão, né? A gente vai ter a presença dos Inselbergs, que são
como se fosse, né, vestígios de planaltos, de antigos planaltos, mas que tiveram um grande desgaste, né, por isso que a gente vai chamar de Inselberg, e depois a gente vai explicar direitinho o que são os Inselbergs. E é muito importante vocês lembrarem com relação que todos esses elementos, eles vão sendo alterados ao longo do tempo, não é um tempo curto, é um tempo bem longo, eles são alterados por meio dos agentes externos e internos. E aqui no Brasil, os agentes internos, eles não têm tanta atuação assim, tem pouquíssima, verdade, atuação no Brasil. E quem vai influenciar mais na modificação dos elementos do relevo vai ser quem? Os agentes externos. Professor, quem são os agentes externos? Chuva, rio, vento, a temperatura que vai ter o processo do intemperismo, né? E todos esses elementos, eles vão influenciar na modificação do nosso relevo. Não esqueçam disso, né? Então, a gente vai ter muita ação, principalmente pluvial e fluvial. Lembrando qual é a diferença de pluvial e fluvial. Pluvial é de origem das chuvas e fluvial é de origem dos rios. Não esqueçam, lembra de pluviometria, né? O índice de chuva. Fluvial é o índice, né? Fluvial é com relação aos rios. Então não esqueçam, isso é comum cair em vestibular, gente, para vocês caírem naquela casquinha de banana, mas vocês não vão cair nisso. Então fiquem atentos a esses pequenos detalhezinhos que acabam confundindo muito a gente. E é muito interessante recordar que no Brasil, por conta da grande extensão territorial, se fez necessário realizar vários estudos para delimitar quais eram os principais tipos de relevo. E a gente vai ter algumas classificações que são as mais usualmente, né, colocadas para a gente estudar, né? São 3. Primeiro é a do Haroldo de Azevedo, depois do Aziz Abissab e depois do Jurandir Ross, né? Esses 3 são os mais aceitados, as classificações do relevo mais aceitadas aqui no Brasil, mas a última e a mais disseminada, mais difundida é a do Jurandir Ross. Nós vamos discutir uma por uma, falando seus pontos principais e as características que levar em consideração para a classificação desse relevo. Então, a primeira, né, que é a mais antiga, que é do Haroldo de Azevedo, nós vamos ter ele vai considerar alguns aspectos. Ele considerou o quê? Eita, quase que não sai. Ele considerou o quê? Os aspectos esculturais e a questão da altitude, né, que aí é com relação ao nível do mar. Ele considerou de que forma, professora? As altitudes que eram superior a 200 metros, ele classificou como planalto. Aquelas que eram inferior a 200 metros, ele classificou como planície, né? Então, ele botou duas classificações, planalto e planície. Acima de 200 metros, planalto. Abaixo de 200 metros, planície. Então, nós vamos ter essas duas divisões. Já o Aziz Abissab, né, que ele faleceu há pouco, assim, né, em 2012, né, eu ainda lembro que foi até na época que eu entrei na faculdade e tal, e foi uma comoção, porque ele é um grande estudioso pra gente da geografia, né? Então ele contribuiu muito para a questão da classificação dos relevos aqui no Brasil. Ele já vai se basear nos processos exógenos, né? São aqueles processos justamente que eu tinha falado anteriormente, né? A questão da ação do vento, dos rios, da chuva, da temperatura, né? Que tudo isso também pode influenciar na modificação do relevo. E ele dizia o seguinte, que o planalto ele vai perder sedimento e esse sedimento ele vai, né, ter o seu transporte e ele vai se depositar onde? Nas planícies. Então, os sedimentos dos planaltos servem para alimentar as planícies. Basicamente isso. Então, ele também continuou com essa questão de planalto e planície, só que aí ele ainda usou algumas terminologias diferentes, como terra baixa, depressões, que depois a gente vai discutir sobre isso, que aqui no Ceará, até por sinal, a gente vai ter um tipo de formação que é a depressão sertaneja, um maciço residual, que são exceções nas formas do relevo. E por último, do Jurandir Ross, né? O Jurandir Ross, ele já vem aí com um estudo mais difundido, porque aí ele, né, foi auxiliado por uma ação do governo, por um programa do governo, que é o Radam Brasil, que tinha como intuito o quê? Mapear todas as formas geológicas do Brasil. Então, ele vai levar em consideração 3 aspectos:
morfos esculturais, né? Morfos estruturais e o morfoclima, né? O morfoclima ele vai levar em consideração os aspectos e as características do clima. O morfoestrutural ele vai levar em consideração o quê? As estruturas geológicas, principalmente aquelas mais antigas. Quando nós falamos de geologia, nós temos que lembrar que são questões de milhões de anos, né? Muito tempo atrás. E as morfos esculturais tem a ver muito com a questão do intemperismo e dos agentes externos, né? Vento, rio, chuva. Então, tudo isso vai influenciar na formação do relevo. Então, pessoal, nós vamos continuar, né, para tirar dúvidas e ver com mais calma durante a aula todos esses tópicos. Eu vou disponibilizar para vocês, né, um esquemazinho de idade para vocês colocarem no caderno para facilitar os estudos e nós vamos resolver atividades também durante a aula. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijão!